Bom dia, queridos ouvintes. Aqui que fala é o Diácono Rogério. Gostaria de estar dando a paz do Senhor aos nossos irmãos, paz do Senhor, pastor Natanael. E agora nós passaremos para o bloco Você Pergunta e o pastor Natanael responde consultando a Bíblia. Nós temos a nossa primeira pergunta aqui. O nosso ouvinte, ele pede uma explicação, pastor, sobre Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7 diz assim: veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Então o capítulo 7 de Ezequiel fala sobre o dia da ira de Deus, não apenas contra Israel, mas, como diz o texto, dos quatro cantos da terra. Nós vemos que hoje a humanidade vive distante de Deus, até negando a sua existência, e acha que a situação é esta mesma, que não existe Deus, que isso tudo que se fala com respeito à Bíblia, nada vai ocorrer, quando Deus está dando um tempo para o homem mudar de vida, chegar-se a Ele. E sempre aconteceu, quando Deus executou juízo, Ele avisou os habitantes daquela cidade ou daquela nação sobre os juízos que adviriam. Foi o caso de Israel, que de tanto desobedecer a Deus, primeiro o reino do norte foi levado para a Síria, em 722 a.C., e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, entrou pelo mesmo caminho da desobediência, e no ano 587 a.C., veio o rei Nabucodonosor e levou a nação para o cativeiro, onde estiveram 70 anos. Eles retornaram do cativeiro, mas as tribos do norte nunca mais voltaram. Então, Ezequiel, por ordem de Deus, avisa os seus contemporâneos que não levem em descuido a situação deles, que parece que ia tudo bem, embora estivesse no cativeiro, mas Deus avisa sobre a sua ira, que virá não só sobre Israel, mas sobre toda a humanidade. E é isso que a Bíblia fala no capítulo 24 de Mateus: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as potências do céu serão abaladas, então vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aí está o que acontecerá por fim, de modo que esse capítulo 7 adverte os leitores para que tenham presente que a misericórdia de Deus vai se estendendo, como disse o apóstolo Pedro. Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. E o homem pensa que isso então seria como se Deus não existisse e que jamais exercesse sua ira sobre os homens que vivem longe dele impiamente. Vamos acordar enquanto é tempo, e o Evangelho está sendo pregado por isso. Pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o nosso irmão Pedro do Embaré, pastor: por que o homem optou em adorar outros deuses, a não ser o Deus Criador? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dotou do livre-arbítrio,
E como disse Jesus a respeito do caminho estreito, do caminho largo, estreito é o caminho, é apertado o caminho que leva à vida, poucos há que o encontram. Largo é o caminho, espaçosa a porta que conduz à perdição. E preferem a desobediência a servir a Deus. Ora, Deus avisa, por exemplo, no livro de Levítico 26, versículo 1, falando ao povo de Israel dos tempos passados: Não fareis para vós ídolos, nem vos levantarei imagens de escultura nem estátuas, nem poreis figuras de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aí está a ordem específica da parte de Deus. Entretanto, o povo de Israel se mostrou rebelde, e o profeta Jeremias lamenta a desobediência, a rebelião do povo, e declara o seguinte no capítulo 2 de Jeremias, versículos 11 a 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses postos não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e arrozai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Então aí o povo de Israel fez duas maldades. Primeiro abandonaram o Deus verdadeiro e foram a deuses estranhos das nações vizinhas. E Deus reclama pelo profeta contra essa prática contrária à sua vontade. E ainda no mesmo livro de Jeremias, o capítulo 10, versículos 11 a 15, o profeta, por ordem de Deus, reitera que eles estavam envolvidos com deuses falsos que não os podiam ajudar. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. E ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas no céu, e sobe os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, ele faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu, e não tem ciência, envergonha-se todo fundidor de imagem e de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nelas. Vaidade são, obras de engano, no tempo da sua visitação virão a perecer. Então Deus está aqui dizendo que os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão. E de debaixo deste céu ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria. Logo há um contraste. Os deuses em quem os israelitas confiavam irão ou iriam desaparecer. Não fizeram os céus nem a terra. Entretanto, o Deus verdadeiro fez o céu e a terra pelo seu poder. Assim está nosso consulente Pedro. O homem opta por adorar outros deuses e deixa o seu Criador. Nós também, pastor, recebemos algumas perguntas aqui por e-mail, né? Dos nossos ouvintes. O nome de uma pessoa, ela pode influenciar no seu caráter e destino? Faz uma pergunta o nosso ouvinte aqui, NQI, aqui quem mandou pelo e-mail. Eu quero dizer que, infelizmente, existe uma crendice que tem sido amplamente propagada até mesmo no meio dos evangélicos. Cristãos sinceros, por desconhecerem as doutrinas basilares do cristianismo e ignorarem os seus textos áureos,
tem aceitado passivamente essa heresia ligada à superstição. Então, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, declara que se alguém está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Em Gálatas, capítulo 3, versículos 10 a 13, o apóstolo Paulo mostra também que o cristão é alguém que nasceu de novo e que tem abandonado as crendices populares supersticiosas de tempos passados. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então aí está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Segundo os que defendem essa superstição, existem nomes próprios que trazem prognósticos negativos pelo fato de estarem carregados de maldição. Essa é a superstição que perdura. Quando foi lido em Gálatas 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição. E há pessoas que, mesmo depois de se converterem, por terem nomes ligados a uma situação negativa, acham que este nome vai influenciar, vai a pessoa ser aquilo que o nome significa. Então essas pessoas creem que esses nomes trazem consigo um prognóstico negativo para o seu portador, por conta da carga de maldição que carregam. Então, se alguém dá o nome ao seu filho Jacó, Jacó significa enganador. Logo, meu filho vai ser um homem de caráter mau. Se dão o nome à filha de Mara, o que significa Mara? Mara significa amarga, significa amargura. Minha filha vai ter uma vida amarga. E aí começam a penalizar-se, porque tomaram conhecimento, depois de a criança ser registrada, que esse nome tem um sentido negativo. Por exemplo, o nome Cláudia. Cláudia significa coxa, manca. E que pode acontecer com a minha Cláudia? Um acidente pode levá-la a se tornar coxa ou manca. Adriana, deusa das trevas. Que nome terrível que eu dei para a minha filha. Então essas declarações iniciais são bastante significativas para conhecermos melhor essa prática antibíblica, cujas raízes estão nos cultos e crenças do paganismo. Meu prezado irmão, você não aceita que você é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo? Essa conotação do nome dado antes de ser crente não vai jamais influenciar o filho ou a filha a se tornarem em situações vexatórias, depreciativas. Absolutamente não. Mas evitar um nome por atribuir-lhe um poder misterioso, isso não é passível de aceitação. E quero mais dizer que a Bíblia é radicalmente contra
todo e qualquer tipo de adivinhação, como se o destino da pessoa estivesse ligado ao seu nome. Diz no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12, que não se deve praticar adivinhação. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro e nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante deles. Então nós queremos dizer que o ato de prever o destino das pessoas por meio dos seus nomes é um tipo de adivinhação cujo título é onomatomancia. Onomatomancia, cujo significado é adivinhação fundada no nome da pessoa. Ora, se essa pessoa é uma pessoa crente, e a palavra de Deus diz para tirar todo tipo de adivinhação, como é que uma pessoa crente fica preocupado que o nome da criança que ele deu no tempo da sua incredulidade vá determinar o futuro dessa pessoa, o destino dessa pessoa? Vamos deixar essa situação diferente, e quero mais esclarecer que os nomes bíblicos, em sua maioria, impostos ou mudados com o objetivo de espelhar ou traduzir o caráter ou o atributo do seu portador, um caso claro do que dizemos, são chamados teônimos. Você pergunta, o que é isso? São os nomes de Deus. Eles exprimem de modo singular um traço do caráter divino. Por exemplo, Deus tem o nome de El Olião. El Elion, que significa Deus Altíssimo. É uma qualidade ou uma qualificação do Deus Altíssimo. El Shaddai significa que Deus é todo-poderoso. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Então falam da transcendência, da onipotência e do cuidado providencial de Deus. Tenhamos cuidado para não aceitar essa ideia de que o nome de uma pessoa pode influenciar o seu caráter no sentido negativo e também mostrar o seu futuro em decorrência do próprio nome. Isso não tem base na Bíblia Sagrada. Pastor, mais um ouvinte aqui, ele quer saber se todas as autoridades, se elas são todas ordenadas por Deus, até mesmo as corruptas e tiranas, como nós temos visto nos dias atuais, pastor. A nossa resposta é que sim. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 21, Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a autoridade civil dada por Deus foi reconhecida por Jesus também diante de Pilatos, quando disse: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Ora, Pilatos não foi um bom governador,
Ele cedeu à pressão da população quando pedia a crucificação de Cristo. Ele mesmo tinha convicção de que Cristo não era pessoa que tivesse feito algo de mal, mas a multidão, insuflada pelas autoridades religiosas, pressionava Pôncio Pilatos, de modo que ele cedeu. Então, ele não seria uma autoridade que governava com coragem. E Jesus diz que a autoridade que ele havia recebido para dar a sentença era dada pelo próprio Deus. Paulo demonstra a Timóteo, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Capítulo 2 de 1 Timóteo, versículos 1 e 2. E ainda Paulo diz a Tito: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam. Tito 3, versículo 1. E Pedro é muito claro, diz ele: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor ao Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados. 1 Pedro 2, 13 e 14. E ainda mais, para concluir, a passagem mais extensa do Novo Testamento sobre o relacionamento entre o cristão e o governo acha-se em Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 7. O primeiro versículo deixa claro que todo governo é divinamente estabelecido. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então a potestade deve ser obedecida porque é ministro de Deus para nosso bem. É ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. E ainda Paulo prossegue: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. De modo que o cristão é conclamado a dar, como diz Paulo finalmente, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Assim, nossa resposta: todas as autoridades são ordenadas por Deus, até mesmo as corruptas e tiranas? Sim, todas elas são ordenadas por Deus.